O céu estava em fúria, relâmpagos cortavam as nuvens, enquanto um helicóptero lutava contra os ventos, sobrevoando um vulcão em plena erupção. O mundo parecia desabar e na Junction Road o caos tomava conta. Carros e um ônibus lotado corriam descontrolados, tentando escapar daquele cenário apocalíptico. Dentro do ônibus, o clima era de puro desespero. Gente suando, crianças chorando, malas empilhadas pelos corredores. Todos pareciam estar fugindo de algo muito maior do que conseguiam entender. Um homem reclamava alto, lembrando que, dias antes, o terremoto subaquático e a erupção do Monte Fuji tinham matado dezenas de milhares de pessoas de forma inesperada. Ele contava que até a própria casa precisou ser evacuada, e ao lado dele, uma senhora se lamentava por ter saído tão apressada que não conseguiu trazer nada. Pensava em comprar o que faltava quando chegasse à cidade de Jang, mas o homem logo retrucou, dizendo que os estoques do Walmart e do Ali haviam sido completamente esvaziados. Outro passageiro entrou na conversa, afirmando que aquilo já era notícia velha. Contou que no mesmo dia, o lago Dongming e o Qincheng secaram, e que até o armazém da Handong tinha sido totalmente limpo. A mulher ficou em choque, imaginando o tamanho do prejuízo. Dizia que aquilo devia valer centenas de bilhões, mas alguém lá atrás comentou que o valor era na verdade de trilhões. O clima ficou ainda mais pesado quando um homem mais velho disse que todos estavam olhando só para a superfície das coisas. Segundo ele, os desastres e as perdas eram apenas o início e que as pessoas precisavam abrir os olhos porque o fim do mundo estava chegando. A mulher tentou rir, meio nervosa, como se quisesse acreditar que era exagero. Mas o homem ao lado dela parecia encarar tudo com um certo entusiasmo, dizendo que se o fim realmente viesse, pelo menos todos os seres vivos seriam iguais. O primeiro homem discordou em silêncio, pensando que nem mesmo no apocalipse haveria igualdade. E foi então que as lembranças voltaram à sua mente. Lembranças reais e assustadoras. Ele já tinha presenciado algo parecido. Recordava-se do chão se abrindo, da terra rugindo e de um monstro colossal emergindo das profundezas, com a boca repleta de corpos humanos. O apocalipse havia começado quando uma explosão anormal de energia solar atingiu o planeta. O calor subiu a níveis insanos. O solo tremeu sem descanso e das profundezas da terra, criaturas monstruosas começaram a emergir. Era como se o mundo tivesse despertado de um longo pesadelo, apenas para mergulhar em outro ainda pior. Agora, tudo estava diferente. Uma nova era, brutal e sem leis, havia começado. Naquele tempo, ele ligava que a fome transformara as pessoas em feras. Um simples pacote de macarrão valia mais do que ouro, e muitos rebaixavam a qualquer coisa por uma linguiça de presunto. O desespero apagava a moral de todos, e a vida humana tinha se tornado apenas mais uma moeda de troca. Su Shen, esse era seu nome agora, acreditava que havia voltado no tempo, renascido um mês antes do apocalipse, para consertar os erros do passado. Enquanto pensava nisso, alguém o puxou pelo braço, tirando-o de seus devaneios. Era a moça que estivera com ele no ônibus, tentando puxar assunto de maneira tímida, dizendo que as conversas de antes a tinham deixado assustada. Ela até tentou ser simpática, mas ele apenas acenou e se afastou, murmurando uma desculpa. Havia coisas mais importantes a fazer do que trocar sorrisos no meio do caos. As portas do ônibus se fecharam atrás dele, e o som metálico ecoou como o fechamento de um capítulo. Do lado de fora, Su Shen ergueu o olhar e refletiu sobre o que realmente tinha valor num mundo prestes a acabar. A resposta era simples: suprimentos. Era isso que definia quem vivia e quem morria. Ele estava diante do enorme depósito chamado Armazém do Senhor Hipopótamo. Ao vestir o uniforme, pensou em quantas vezes em sua vida passada perdeu tempo tentando reunir recursos quando já era tarde demais. Desta vez, prometeu a si mesmo que não repetiria o mesmo erro. Assim que chegou à entrada, o gerente, um sujeito rígido e sem paciência, avisou que um atraso de 21 segundos seria motivo para cortar metade do salário do dia. Su Shen apenas inclinou a cabeça, aceitando em silêncio. Entrou no galpão, observando as fileiras de caixas e produtos empilhados até o teto, e lembrou que, no apocalipse anterior, o antigo patrão fugira no primeiro sinal de perigo. Seu salário
inteiro tinha ido junto. Dessa vez, pensou, aquele estoque seria sua compensação. O chão vibrou, um tremor rápido, mas forte o suficiente para lembrar que o tempo estava acabando. Su Chen respirou fundo, ergueu o braço e concentrou sua energia. Uma onda invisível se espalhou no ar, distorcendo o espaço ao redor. O ambiente pareceu se curvar diante dele. Não era mais o entregador comum de antes. Agora, ele era o homem que controlava o espaço e estava pronto para reescrever o destino no meio do fim do mundo. O espaço ao redor começou a se distorcer, como se o ar estivesse se dobrando sobre si mesmo. As enormes prateleiras de suprimentos começaram a desaparecer, uma a uma, engolidas por uma luz invisível. Logo, uma tela translúcida apareceu diante dos olhos de Su Chen, exibindo informações do sistema. Ela identificava os itens armazenados: arroz, óleo de cozinha, carne, tudo sendo absorvido automaticamente. Enquanto o sistema trabalhava, novas prateleiras surgiam em outro lugar, perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido reorganizadas dentro de um mundo à parte. Su Chen observava de cima de uma delas, maravilhado com as longas fileiras de suprimentos que agora se estendiam diante dele. Era o reflexo do seu poder, sua habilidade espacial. Com ela, podia criar um cubo gigantesco, um espaço com 10.000 metros de altura, largura e comprimento, onde tudo o que quisesse poderia ser guardado com um simples pensamento. Até mesmo peixes nadavam em tanques suspensos sobre sua cabeça, armazenados com a mesma naturalidade que o resto. Para ele, essa habilidade era o trunfo perfeito, o passe livre para sobreviver sem gastar um único centavo. Foi com ela que, em sua vida anterior, drenou lagos inteiros de água doce e saqueou cidades que estavam prestes a ser destruídas. E agora, voltando no tempo, faria tudo de novo, mas melhor. No apocalipse, ele sabia que até um macarrão instantâneo se tornava um luxo, e comida fresca então, um sonho inalcançável. Ao perceber isso, Su Chen sentiu os olhos marejarem. A lembrança de sua vida passada, quando foi forçado a comer terra para não morrer de fome, voltou com força. Mas agora, tudo seria diferente. Pela primeira vez, ele poderia enfrentar o fim do mundo sem precisar rastejar por migalhas. Ele juntou as mãos e o sistema imediatamente exibiu o inventário de tudo que havia coletado. A lista era enorme: toneladas de comida, água e suprimentos médicos. Su Chen soltou um longo suspiro de alívio. Finalmente podia respirar tranquilo. Mas o momento de paz não durou. As portas do armazém se abriram de repente e vozes ecoaram pelo local. Era o gerente, acompanhado de 2 entregadores. Eles entraram rindo e conversando, mas o riso se transformou em choque ao ver o que restava: nada. O armazém inteiro estava completamente vazio. O gerente, furioso, gritou perguntando o que tinha acontecido com as mercadorias. Su Chen virou-se calmamente, o olhar sereno, e respondeu com frieza que tinha pegado tudo. Sem culpa, sem pressa, apenas constatando um fato. Afinal, em um mundo prestes a ruir, os que hesitavam eram sempre os primeiros a cair. Os 3 homens ficaram completamente paralisados por alguns segundos. O gerente, tomado pela raiva, chamou Su Chen de canalha e exigiu saber como ele havia conseguido fazer aquilo. Sem esperar resposta, ordenou aos outros entregadores que o capturassem. Os 2, sem pensar, avançaram para cima dele, mas então algo impossível aconteceu. O ar se distorceu e uma fenda brilhante se abriu bem atrás de Su Chen. Ele olhou para o gerente com calma e disse em tom tranquilo que não iria mais se atrasar. No instante seguinte, seu corpo desapareceu dentro da falha espacial, como se tivesse sido engolido por uma dobra no próprio ar. Um dos entregadores ainda tentou agarrá-lo, mas sua mão atravessou o vazio. Confuso, olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. O gerente, pálido, apenas gaguejou que Su Chen havia sumido. Longe dali, em uma área aberta, uma nova fenda se formou no ar. Dela, Su Chen emergiu de cabeça para baixo, mas girou o corpo no ar com uma agilidade impressionante, pousando perfeitamente em pé. Ele sorriu discretamente, orgulhoso. Aquilo era sua segunda habilidade, o salto espacial. Com ela podia se mover livremente em um raio de 3 metros, cruzando o espaço como se o mundo fosse feito de portas invisíveis. Essa técnica era o que o havia mantido vivo em sua vida passada. Graças a ela, conseguia invadir prédios abandonados em busca de mantimentos e escapar de mutantes monstruosos quando as coisas davam errado. No meio do caos, essa habilidade era seu verdadeiro escudo. Su Chen olhou para o uniforme de entregador que ainda usava, sorriu e o lançou para o alto, declarando mentalmente que sua missão de compras a custo zero estava oficialmente concluída. Enquanto isso, no armazém, o gerente esbravejava, descontando a raiva nos 2 ajudantes atordoados. Mas antes que pudesse relaxar, Su Chen sentiu o celular vibrar no bolso, pegou o aparelho e leu
recebeu a notificação. Um alerta informava que a Terra estava passando por movimentos tectônicos anormais e que desastres localizados poderiam acontecer. A mensagem dizia que a situação era controlável e pedia que as pessoas evitassem o pânico. Sutin franziu o senho. Aquilo soava exatamente o começo de tudo, o mesmo tipo de alerta que no passado ninguém levou a sério. A declaração oficial dizia para não se preocupar, mas ele sabia o que viria depois. O fim estava se aproximando, mesmo que o mundo ainda fingisse não ver. O celular vibrou de novo, tirando-o dos pensamentos. Quando olhou para a tela, sua expressão endureceu. O nome que aparecia o fez prender a respiração. Zhang Xiaoyong. Ele respirou fundo, tentando conter o nervosismo, e atendeu a ligação. Do outro lado, a voz de Zhang explodiu em acusações antes mesmo que ele pudesse dizer uma palavra. Zhang Xiaoyong parecia se divertir provocando Sutian. Ela zombava dele, dizendo que ele era ingênuo por brincar de sumir e até tentar vender a casa com um corretor. Depois, com aquele tom frio e calculista, perguntou se ele realmente acreditava que encontraria alguém disposta a ficar com ele depois de se livrar do próprio lar. E enquanto falava, Zhang Xiaoyong estava acompanhada de outro homem. E quando Sutian tentou entender o motivo de tudo isso, ela rebateu, dizendo que, embora não ligasse para a casa em si, era uma mulher e precisava se sentir segura. Por isso, se ele não colocasse o imóvel no nome dela, não poderia confiar nele. Sutian, tentando conter a raiva, perguntou se ela ainda tinha mais alguma exigência absurda. Zhang Xiaoyong respondeu sem hesitar. Queria que ele voltasse imediatamente e transferisse a propriedade para o nome dela. Caso contrário, poderia esquecer qualquer plano de casamento. Ele respirou fundo, respondeu com calma que voltaria para Chengdu e que conversariam pessoalmente quando chegasse lá. Assim que encerrou a ligação, seu olhar mudou. Aquele semblante tranquilo deu lugar a algo sombrio e frio. Sutian lembrou-se da vida passada, dos 5 longos anos que passou ao lado de Zhang Xiaoyong durante o apocalipse. Ele havia arriscado a própria vida inúmeras vezes para conseguir comida, protegido-a quando ninguém mais se importava e até a levado para uma zona segura. Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome. Mas no fim, foi traído. A lembrança da cena veio à tona como um pesadelo. Um homem o atacou pelas costas, reclamando que ele sempre voltava de mãos vazias e insinuando que Sutian escondia os melhores suprimentos. O golpe foi certeiro. Ele caiu no chão, sem vida. O assassino então foi até o quarto, onde Zhang Xiaoyong o esperava deitada na cama. Ela o recebeu com frieza, dizendo que Sutian já não tinha mais utilidade. Quando o homem tentou se justificar, ela cortou o assunto, afirmando que sabia muito bem o que ele queria e que a competência dele dependeria do seu desempenho naquela noite. Enquanto o corpo de Sutian jazia no chão, ele, em seu novo presente, recordava aquela injustiça com amargura. Havia confiado em alguém que só o usou e o descartou. Com os punhos cerrados, jurou que desta vez seria diferente. Queria que Zhang Xiaoyong e aquele traidor, Wang Hiu, pagassem caro. Não bastava que morressem. Eles precisariam sentir a mesma dor, a mesma humilhação e o mesmo desespero que ele sentiu. Suchen tremia de raiva, mas aos poucos conseguiu se acalmar. Ao soltar o punho, seu olhar carregava apenas uma promessa. Dessa vez, ninguém escaparia. Suchen respirou fundo, tentando conter a tensão. Ele sabia que as próximas etapas exigiriam dinheiro, e muito. Sem perder tempo, pegou o celular e ligou para o gerente Lu. Quando o homem atendeu, Suchen foi direto ao ponto. Disse que venderia a casa pela metade do preço, mas queria o pagamento em dinheiro e na hora. O tom de sua voz deixava claro que não havia espaço para negociação. Pouco tempo depois, Zhang Xiaoyong e Wang Hiu estavam diante do luxuoso prédio dos sonhos, aguardando impacientes. Um táxi parou na calçada e, de dentro, Suchen desceu calmamente. Assim que o viu, Zhang Xiaoyong correu até ele, irritada, perguntando se tinha ideia de quanto tempo ela estava esperando. Mas Suchen simplesmente a ignorou, passou reto e mandou que se afastasse. Wang Hiu, tomado pela raiva, bloqueou o caminho de Suchen, segurando um bastão, e perguntou quem o havia autorizado a vender a casa. Com arrogância, ameaçou, dizendo que pagaria caro por isso e que não veria o sol novamente. Mas antes mesmo que terminasse a frase, Suchen moveu-se com velocidade absurda. Sua mão agarrou o pescoço de Wang Hiu com tanta força e rapidez que ele mal teve tempo de reagir. Em seguida, o lançou ao chão com brutalidade. Suchen o encarou friamente e disse que cuidaria de suas coisas da forma que quisesse, sem se importar com a opinião de ninguém. Zhang Xiaoyong, furiosa e um tanto assustada, avançou sobre ele.
agarrou sua jaqueta e exigiu que a soltasse, gritando por socorro e o chamando de assassino. Mas Su Shen, sem demonstrar emoção, balançou o braço e acertou um golpe seco no rosto dela. O impacto a derrubou no chão. Atônita, Zhang Xiaowen levou alguns segundos para entender o que acabara de acontecer. Ao lado dela, Wang Hiu tentava se recompor, tossindo e cambaleando, enquanto pedia para Su Shen soltá-la. Mas o olhar de Su Shen era assustador. Um sorriso ameaçador se formou em seu rosto quando disse que não se preocupasse, ele não morreria tão rápido assim. Soltou o homem, que recuou apavorado. Sem dar mais atenção a eles, Su Shen entrou calmamente no prédio da imobiliária dos sonhos. Atrás dele, Zhang Xiaowen correu até Wang Hiu, desesperada para ver se ele estava bem. Em seguida, voltou-se para Su Shen, ainda tentando manter o orgulho, e gritou que ele devia se ajoelhar e pedir desculpas antes que ela perdesse a paciência. Su Shen apenas lançou um olhar gélido e ameaçador. Aquilo foi o suficiente. Zhang Xiaowen empalideceu e começou a correr, com Wang Hiu tropeçando atrás dela enquanto pedia que esperasse. Su Shen observou os dois se afastando e murmurou com desdém que não passavam de inúteis. Alguns minutos depois, um homem aproximou-se educadamente e entregou uma bebida a Su Shen. Era o gerente Lou, que informou que pagaria pela casa e quis ouvir a opinião de Su Shen sobre a negociação. No fundo, o gerente Lou não conseguia esconder seu pensamento. A casa valia muito mais de 1 milhão. Chamou Su Shen de tolo por aceitar vendê-la por apenas 700 mil, acreditando que poderia lucrar facilmente algumas centenas de milhares em pouco tempo. Su Shen ouviu pacientemente, concordando com Lou, mas deixou claro que queria receber o pagamento integral e perguntou se seria possível receber tudo naquele mesmo dia. O gerente Lou aceitou imediatamente, garantindo que assinariam o contrato e que a transferência de propriedade ocorreria oficialmente na próxima segunda-feira. Su Shen sorriu por dentro. Para ele, qualquer pessoa poderia escolher morar naquela casa, desde que tivesse coragem suficiente. Pouco depois, seu celular avisou que os 700 mil yuans já tinham sido transferidos para sua conta corrente, e ele sentiu uma satisfação silenciosa. Ao sair do prédio dos sonhos, Su Shen observou a cidade. Embora desastres naturais ocorressem com frequência em outras regiões, Chengdu estava localizada no interior das planícies centrais. Terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas estavam longe dali, e, aliado à administração organizada e à vigilância oficial, o local ainda oferecia uma vida relativamente segura e estruturada. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um panfleto preso em um poste de energia elétrica sobre empréstimos com juros altos. Curioso, ele pegou o celular e ligou para a empresa de empréstimos, perguntando se seria possível hipotecar seu imóvel com o certificado de propriedade. Pouco tempo depois, Su Shen chegou ao edifício internacional de Hanhai, onde ficava a Great Sea Loans Limited Company. Ao entrar, alguém comentou sobre sua aparência, dizendo que sua casa não parecia valer muito. Su Shen reconheceu imediatamente com quem falava. Era Wang Dai, o irmão mais velho de Wang Hiu, que havia morrido devorado por bestas mutantes durante sua última expedição. Su Shen, mantendo a calma, perguntou quanto seria possível pegar emprestado ali, analisando cada detalhe da situação com sua habitual frieza estratégica. Wang Dai explicou a Su Shen que, no máximo, poderia emprestar 500 mil yuans, mas apenas se o certificado de propriedade fosse deixado com ele como garantia. Su Shen, determinado, exigiu imediatamente que o valor fosse aumentado para 600 mil. Apesar de pedir urgência no empréstimo, ele garantiu a Wang Dai que, se recebesse uma semana, conseguiria lucrar e devolver o dinheiro sem demora. Pouco depois, Su Shen conferiu o celular e viu que 600 mil yuans já haviam sido transferidos para sua conta corrente. Enquanto isso, Zhang Xiaowen e Wang Hiu tinham acabado de sair de um capricho de raiva. Zhang Xiaowen resmungava sobre como era absurdo ter que retomar sua própria casa, irritada porque Su Shen realmente tinha colocado as mãos nela. De repente, Zhang Xiaowen avistou Su Shen caminhando à frente deles. Ela chamou Wang Hiu pedindo que confirmasse se realmente era ele. Wang Hiu, ainda incrédulo, reconheceu Su Shen imediatamente e perguntou o que ele estava fazendo ali. Sem pensar duas vezes, Zhang Xiaowen sugeriu que o seguissem discretamente para descobrir suas intenções. Su Shen dirigiu-se ao hotel Green City. Em sua memória, lembrava que muitos edifícios comerciais desabaram devido à força dos desastres, o refluxo da água do mar, o congelamento súbito
e o frio extremo, mas o Green City resistira a quase tudo. Ao se aproximar da entrada, Su Shen refletiu que a suíte presidencial era bem equipada e contava até com uma piscina. Talvez fosse o local ideal para se estabelecer temporariamente, já que permanecer ali não seria desconfortável. Nesse momento, uma mulher se aproximou para atendê-lo. Ela se apresentou como Luxin Yui, gerente do restaurante do Green City Hotel, e perguntou como poderia ajudá-lo. Surpreendendo-a, Su Shen explicou que queria encomendar 1000 mesas para um banquete, deixando Luxin Yui boquiaberta com a grandiosidade do seu pedido. Su Shen perguntou se ela conseguiria organizar tudo, e Luxin Yui respondeu de imediato que sim. Ela explicou que o preço variava. Havia opções de 5.000, 10.000, 30.000 e até 100.000 por mesa. Em sua mente, Lu Shenhui avaliava o jovem diante dela. O jeito imponente e decidido indicava que ele devia ser herdeiro de uma família rica. Su Qin decidiu por 10.000 por mesa, totalizando 10 milhões de yuans. Informou que faria um depósito de 50.000 para garantir a entrega no endereço indicado, pagando o restante em uma semana. Ele se perguntava se o Green City Hotel mantinha padrões tão altos para banquetes, mas Lu Shenhui aceitou prontamente o depósito, levando-o até o local onde poderia efetuar o pagamento. Enquanto caminhava, ela calculava mentalmente que apenas os ingredientes custariam cerca de 50.000. Porém, sentiu que valeu a pena lidar com alguém como Su Chen. Afinal, nos negócios, aprender a tratar bem as pessoas era fundamental. Ela perguntou como deveria se dirigir a ele, e Su Chen deu seu nome. Ela chamou-o educadamente de Sr. Su e perguntou se ele realmente estava planejando se casar. Su Chen confirmou e pediu que ela ajudasse a reservar a suíte presidencial do hotel. Pouco depois, Su Chen saiu do hotel com uma expressão satisfeita. Contemplava os 10 milhões em pratos garantidos apenas com um depósito de 50.000 e riu sozinho. Pensava que no mundo escaldante e pós-apocalíptico, até um bloco de gelo poderia valer bilhões. Lu Shenhui, animada, comentou que ele estava reservando a suíte presidencial para a lua de mel e que a mulher que se casasse com ele seria realmente sortuda. Mal percebeu que duas figuras se aproximavam sorrateiramente atrás dela, Zhang Xiao e Wang Hiu. Quando chegaram mais perto, Zhang Xiao educadamente perguntou a Lu Shenhui o que Su Chen estava fazendo ali. Mas em vez de responder diretamente, Lu Shenhui perguntou quem era ela. Zhang Xiao, impaciente, explicou que o jovem se chamava Su Chen e que ele era o namorado dela. Lu Shenhui, surpresamente, comentou que Zhang Xiao realmente tinha sorte de ter um namorado como Su Chen, destacando que ele acabara de encomendar um banquete com 1000 mesas e ainda pagar um depósito de 50.000 yuans. Enquanto observava a cena, Lu Shenhui refletia consigo mesma que Zhang Xiao, na melhor das hipóteses, era mediana, um 7, no máximo, e que seu temperamento superava até o dela. Ela se perguntava, intrigada, por que pessoas ricas pareciam sempre se interessar por esse tipo de personalidade. Zhang Xiao e Wang Hiu, por sua vez, estavam visivelmente surpresos. Quando Zhang Xiao comentou que aquilo não podia ser, ela perguntou a Lu Shenhui se Su Chen realmente tinha dinheiro suficiente para encomendar um banquete de 10 milhões. Lu Shenhui explicou que pessoas ricas adoram manter sua verdadeira identidade escondida, com medo de parceiros só quererem se aproveitar de seu dinheiro. Por isso, a maioria só revela a realidade no dia do casamento. Curiosa e um pouco desconfiada, Zhang Xiong perguntou se essas pessoas também desapareciam de repente ou recorriam à violência fria antes do casamento. Wang Hiu, ainda incrédulo, questionou se o bajulador Su Shen realmente tinha tanta riqueza. Para provar, ela mostrou o telefone. Su Shen acabara de transferir o depósito de 50.000 yuans. A surpresa de Zhang Xiong e Wang Hiu aumentou ainda mais. Pouco depois, do lado de fora do hotel, Wang Hiu comentou admirado que se tratava de um banquete de 1000 mesas em um hotel 5 estrelas e perguntou a Zhang Xiong quem Su Shen havia convidado. Ela explicou com naturalidade que ele queria apresentá-la ao seu círculo de pessoas ricas. Wang Hiu, boquiaberto e empolgado, estava prestes a tocar o peito de Zhang Xiong em excitação, mas ela o repreendeu com um tapa e disse que ele precisava ser mais estratégico, criando oportunidades para o bajulador Su Shen brilhar. Zhang Xiong, imaginando-se como uma senhora rica, deixou os olhos brilharem. Nunca havia pensado que algo assim poderia acontecer em sua vida, e ainda por cima com o Su Shen, o bajulador, no centro de tudo. Enquanto isso, Su Shen olhava para o celular e refletia sobre suas próprias ações. Vendera a casa por 700.000, contratara um empréstimo com juros altos de 600.000 e gastara 500.000 no banquete. Su Shen riu de forma sinistra, pensando consigo mesmo que se não fizesse um empréstimo online naquele momento, estaria desperdiçando uma oportunidade. Sem perder tempo, baixou mais de 80 aplicativos de uma vez e tirou cerca de 30 selfies, enquanto os valores dos empréstimos variavam de 30.000 a apenas 30 yuans.
Após um suspiro de satisfação, ele soltou o celular e conferiu a notificação do banco. Seu saldo atual era de 977 mil yuans. Deitou-se na cama satisfeito, refletindo que finalmente havia conseguido cerca de 970 mil yuans em empréstimos. Mas de repente, Su Shen, citando-se decidido, lembrou que não havia tempo a perder. Ainda havia muitas compras essenciais a serem feitas. Deslizando o dedo no celular, conferiu a disponibilidade de itens como lareiras, máquinas de gelo, blocos de gelo e carvão sem fumaça. Esses produtos não eram encontrados em supermercados, mas felizmente poderiam ser adquiridos online com entrega rápida. Ele ponderou que depois de suportar calor extremo e frio intenso, sua sobrevivência dependeria da quantidade desses dois itens. Su Qian ligou para verificar a taxa atual do carvão sem fumaça e descobriu que estava 25.500 yuans por tonelada. Decidiu que precisaria de 2.000 toneladas, pagando inicialmente um depósito de 500 mil yuans e o restante após o recebimento da mercadoria. Em seguida, ligou para a fábrica de gelo, encomendou blocos e confirmou que compareceria pessoalmente para finalizar os detalhes da compra. Pouco depois, ao sair do apartamento, Su Qian foi reconhecido por uma senhora chamada Lina. Zheng Xuan estava ao lado dela. E Lina comentou que fazia muito tempo que não se viam e que Zheng Xuan havia sentido falta dele nesses dias. Su Qian, no entanto, criticou discretamente Lina por falar dele pelas costas, lembrando que foi ela quem permitiu que Zheng Xuan ocupasse sua casa. Ele então perguntou francamente a Lina por que sentia falta dele e se era por causa da casa. Parecendo chateado, explicou que Zheng Xuan apenas estava testando-o antes e questionou por que Lina parecia tão perdida se não entendia o quanto Zheng Xuan estava triste. Zheng Xuan, por sua vez, pediu a Su Qian que a acompanhasse em uma caminhada, mas Yan explicou que não se sentia bem, lembrando que ele a havia repreendido no dia anterior e pedindo que não ficasse bravo com ela desta vez. Su Qian se afastou e explicou que tinha compromissos naquele dia, sugerindo que Zheng Xuan fosse passear sozinha. Ela, intrigada, perguntou o que estava acontecendo e comentou que Su Qian estava agindo de forma arrogante. Nesse instante, Lina percebeu que deveria prestar atenção, pois Su Qian já estava chamando um táxi. Entrando rapidamente no veículo, Lina insistiu para que se apressassem e seguissem Su Qian, sentindo que aquele momento seria seu teste final. Poucos minutos depois, Su Qian chegou à fábrica de gelo Hanghua, onde um homem o aguardava. Era o Sr. Wu, que cumprimentou Su Qian apertando sua mão e, ao perceber que se tratava do Sr. Su, comentou surpreso com sua juventude. Su Qian, mantendo a compostura, observou que todos os detalhes já haviam sido discutidos por telefone e perguntou quanto tempo seria necessário para produzir 2.000 toneladas de gelo. O Sr. Wu explicou que sua fábrica não se vangloriava de nada, mas que em termos de eficiência eram imbatíveis. Garantiu que as 2.000 toneladas seriam produzidas em apenas 3 dias, ao custo de 400 yuans por tonelada, totalizando 800 mil yuans. Su Qian concordou e informou que transferiria 100 mil yuans como depósito, solicitando que o restante fosse entregue no endereço fornecido após os 3 dias. O Sr. Wu a confirmou sem hesitar e seus olhos brilharam quando recebeu a notificação do depósito de 100 mil yuans. Enquanto ria, ele perguntou a Su Shen por que precisaria de tanto gelo e, sugerindo que, se houvesse algum evento de grande porte, poderiam cooperar novamente no futuro, comentou que o preço poderia ser negociado. Su Shen respondeu que planejava doar o gelo para Alashan em obras de caridade, deixando o Sr. Wu surpreso com a iniciativa. Assim que o táxi partiu, o Sr. Wu comentou consigo mesmo que um acordo de 800 mil yuans havia sido fechado ali na entrada. De repente, outro táxi chegou, e o Sr. Wu notou a presença de mais pessoas interessadas nos negócios sem nenhum encontro marcado. Eram Zhang Xuan e Lina. Quando Zhang Xuan declarou que Su Shen era seu noivo, ela perguntou curiosa ao Sr. Wu sobre o que ele havia discutido com Su Shen momentos antes. O Sr. Wu, ao ouvir isso, ficou confuso, imaginando se aquilo fazia parte de algum tipo de encenação, como uma peça policial. No entanto, ele confirmou que Su Shen acabara de encomendar 800 mil yuans em gelo de sua fábrica. Lina e Zhang Xuan ficaram completamente surpresas com a magnitude da compra. Enquanto exclamavam sobre os 800 mil yuans gastos em gelo, Lina e Zhang Xuan chegaram à conclusão de que Su Shen era sem dúvida um super rico de segunda geração. Curiosa, Lina perguntou ao Sr. Wu se Su Shen tinha revelado o que faria com tanto gelo. O Sr. Wu reiterou que ele mencionara que o doaria para uma instituição de caridade, deixando tanto Lina quanto Zhang Xuan boquiabertos com a generosidade inesperada. Enquanto isso, em um restaurante, Su Shen refletia que todos os itens essenciais já haviam sido adquiridos. Então,
Era hora de aproveitar o momento de tranquilidade antes do apocalipse. Ao ser recebido pelo garçom, Su Shen recordou que em sua vida passada mal tinha tempo para si mesmo, trabalhando sem descanso e sem sequer frequentar restaurantes sofisticados. Até mesmo um café simples era considerado um luxo. Olhando o cardápio, Su Shen percebeu que se tratava de um restaurante de alto padrão com pratos custando em média 4 dígitos. Um item chamou sua atenção, um ponto de interrogação listado por 17.000 yuans. Intrigado, perguntou ao garçom o significado, e este explicou que o prato era criado pessoalmente pelo chefe Jean Music, com cada detalhe definido pela inspiração do chefe. Su Shen achou a ideia interessante e decidiu experimentar o prato, recebendo a concordância do garçom. Enquanto folheava o livro clássico chinês Shanhai Jin, Su Shen lembrou-se de sua vida passada, no início do apocalipse, quando uma força estranha causou mutações em muitas criaturas. Ele refletiu que a serpente monstruosa descrita no livro, surgindo em meio a inundações, lembrava a serpente mutante que encontrara anteriormente. Contudo, Su Shen pensou que, comparando com as mutações que testemunhara, seria mais adequado chamá-la de adavismo. Nesse momento, uma senhora se aproximou, trazendo um prato para Su Shen. Ela se apresentou como chefe de cozinha do restaurante musical Yalan e explicou que o prato havia sido preparado especialmente para ele, considerando seu temperamento. Surpreso, Su Shen reconheceu a moça. Era Du Ya, a chefe do inferno. Ele recordou que, no apocalipse de sua vida anterior, Du Ya possuía uma habilidade culinária quase mágica, capaz de transformar qualquer decomposição em comida irresistível, e ninguém conseguia resistir ao seu talento. Notando a expressão de choque de Su Shen, Du Ya se perguntou se ele estava desconfiado de que uma chefe tão talentosa pudesse envenenar a comida. Ela explicou que o prato se chamava Vida Dualizada. Su Shen provou o prato e, embora cauteloso, admitiu mentalmente que o sabor realmente compensava cada centavo dos 17.000 yuans. Em sua mente, ele pensou que, se ao menos Du Ya pudesse cozinhar para ele no apocalipse, a sobrevivência seria mais agradável. Porém, decidiu esquecer essa ideia, já que ninguém podia garantir que ela não envenenaria a comida. Do lado de fora, Lina e Jiang Xuan observavam a cena. Lina comentou que tinha ouvido dizer que cada prato no restaurante custava mais de 10.000 yuans, concluindo que Su Shen devia ser um garoto rico de segunda geração. Mais tarde, Su Shen foi a um bar conhecido como Cofre Dourado de Vendas de Chengdu. Ao entrar, percebeu que um garoto rico havia gastado 2 milhões lá sem nem perceber os detalhes do ambiente. Sentando-se no sofá para tomar uma bebida, Su Shen refletiu que, no apocalipse, lugares tão extravagantes seriam praticamente inacessíveis, e lamentou não ter frequentado algo assim em sua vida passada. Enquanto ele desfrutava do momento, algumas mulheres se aproximaram, chamando-o de bonito e questionando por que não estava bebendo. Su Shen brindou com elas e outra garota se juntou ao grupo. Observando melhor, Su Shen notou a jovem ao seu lado, Yunan, que parecia tímida quando sua amiga explicou que ela estava ali pela primeira vez porque havia sido traída pelo namorado. Yunan contou que o canária havia dormido com uma mulher mais velha ao invés dela, mostrando que realmente não tinha bom gosto. Quando questionou Su Shen sobre se os homens realmente se importavam em dormir com mulheres, ele refletiu que a natureza de um verdadeiro homem estava enraizada em seus ossos, algo que não podia ser definido apenas por ações superficiais. De repente, Yunan virou a bebida de forma elegante e Su Shen percebeu que o copo estava perfeitamente equilibrado, uma pequena vitória silenciosa. Ela bateu levemente o copo na mesa e, com o rosto corado, chamou Su Shen de bonito e perguntou se ele era solteiro, deixando-o completamente surpreso. Yunan se aproximou mais, demonstrando timidez extrema, e perguntou se ele estava disponível. Os amigos dela comemoraram a coragem da jovem, incentivando-a a ir em frente, já que consideravam Su Shen indigno de tanta hesitação. Zhen Xiuan ficou imediatamente alerta ao ouvir os aplausos dos amigos de Yunan e arregalou os olhos ao perceber a situação. Enquanto isso, Lina observava com preocupação,
questionando se Su-Chen não estaria trapaceando de alguma forma. Su-Chen, sem perder tempo, abraçou Yunnan e sugeriu que saíssem dali, fazendo a jovem exalar surpresa e admiração por sua atitude tão viril. Ele segurou a mão dela firmemente e correu, propondo que subissem as escadas para se afastarem da confusão. Long e Zheng Xiwen correram atrás deles e Zheng Xiwen exigiu que Su-Chen parasse imediatamente, mas Su-Chen, ágil, entrou rapidamente em um dos quartos e puxou Yunnan para dentro, fechando a porta atrás deles com rapidez. Com Yunnan ainda em seus braços, ele se desculpou pela pressa e quase mencionou algo sobre Lina e Zheng Xiwen, mas interrompeu-se, percebendo que era melhor não falar. Yunnan, ainda corada e envergonhada, confessou que era a primeira vez, o que deixou Su-Chen surpreso e preocupado. Ele perguntou se ela estava bêbada e, em tom firme, sugeriu que acordasse, dando um leve tapinha na testa dela. Yunnan gemeu de dor, mas acatou a orientação, concordando em ficar em casa e comprar comida em vez de sair nesses dias. Ela tentou dizer algo mais, mas foi interrompida novamente. Su-Chen abriu a porta e comentou que pessoas com um coração ingênuo e apaixonados não deveriam frequentar lugares como aquele, e estava prestes a falar sobre o futuro, mas percebeu que era melhor que Yunnan esquecesse, pois naquele momento não havia futuro. Enquanto saía do quarto, Su-Chen refletiu que uma oportunidade como aquela era rara, e deixá-la escapar seria um verdadeiro desperdício. Do lado de fora, Zheng Xiwen, frustrada, chutou a porta para abrir caminho, acusando Yunnan de ter consciência de que Su-Chen estava ali. Lina, batendo nas portas e tentando intervir, insistiu que Su-Chen não podia tratar Zheng Xiwen daquela maneira. Quando Su-Chen os avistou, não pôde deixar de lamentar que, com aqueles dois por perto, a chance daquela noite havia praticamente desaparecido. Ele estava em um armazém enorme, onde caminhões de grande porte chegavam constantemente. Um dos motoristas perguntou a Su-Chen onde exatamente as 20 lareiras grandes deveriam ser colocadas, enquanto o outro comentou que o armazém não possuía câmara frigorífica. Outro homem chegou anunciando que estava lá para entregar carvão. Wang Hiu, observando de perto, comentou para Zhang Xiaoyan que Su-Chen havia alugado um grande armazém nos subúrbios e adquirido muitas máquinas enormes, transferindo todo o material para lá. Zhang Xiaoyan, curiosa, quis saber exatamente o que Su-Chen estava planejando, enquanto Lina sugeriu que ela prestasse atenção ao que estava acontecendo e questionou se tratava de um banquete do Green City Hotel. Lina exclamou que o tapete vermelho já estava estendido e levantou a hipótese de que Su-Chen poderia de repente pedi-lo em casamento, com convidados chegando de todas as direções. Zhang Xiaoyan, ainda meio presunçosa, comentou que mesmo que Su-Chen a pedisse em casamento, ela poderia não aceitar e sugeriu que Lina a acompanhasse até lá para comprovar a sinceridade de Su-Chen. Nesse momento, Su-Chen percebeu Zhang Xiaoyan se aproximando e, sem responder às perguntas sobre as compras, pediu se ela poderia ajudá-lo a mover as coisas, prometendo explicar tudo depois que terminassem. Zhang Xiaoyan ficou completamente surpresa com o pedido e exclamou que ele não deveria brincar, lembrando que ela estava prestes a se tornar uma mulher rica e que não havia como se sujeitar a um trabalho tão pesado. Long, percebendo a reação dela, cutucou Zhang Xiaoyan discretamente e comentou que provavelmente aquilo era apenas um teste para verificar se ela realmente estava à altura da situação. Para se tornar uma dama rica, Zhang Xiaoyan concordou meio sem jeito, declarando que não era o tipo de mulher delicada. Com toda a sua força, ela ergueu uma das caixas e afirmou que para se tornar uma verdadeira dama rica, era preciso ser completa e que se conseguisse passar pelo teste, Su-Chen certamente se casaria com ela naquele dia. Vá, com um ar sedutor, sugeriu a Su-Chen que ela também ajudaria, pensando consigo mesma que não existia herdeiro de segunda geração que não fosse um pouco lascivo. Então, mesmo que ela não se tornasse uma dama rica, poderia ao menos aproveitar um gole de sopa como recompensa. Enquanto isso, Su-Chen sorriu e comentou que não podia desperdiçar trabalho gratuito, já que com 1000 mesas de comida e 2000 toneladas de gelo, mesmo que o hotel e o fornecedor enviassem equipes extras, ainda levaria bastante tempo para mover tudo. Já era tarde quando alguém exclamou que finalmente a mudança havia terminado. Zhang Xiaoyan, tremendo e pingando de suor, declarou que Su-Chen realmente era demais, pois eles haviam movido tudo da manhã até a noite, sem sequer uma refeição. Se ela fosse uma mulher rica, sem dúvidas todo o dinheiro dele seria dela. Lina estava igualmente exausta, e enquanto reclamava, chamou Su-Chen de idiota por fazê-los carregar
carregar coisas tão pesadas, observando que os blocos de gelo pesavam mais de 45 quilos cada. Zhang Xiaowen comentou que o teste havia chegado ao fim e, ao perguntar se Su Chen não deveria anunciar naquele momento que ela era sua noiva, lembrou que os convidados ricos estariam chegando. Lina concordou, acrescentando que a comida já estava esfriando. Enquanto isso, Su Chen agradeceu aos entregadores por todo o esforço daquele dia e entregou um pequeno presente como sinal de apreciação, declarando que liquidaria o restante do pagamento em uma semana, conforme o contrato. Os entregadores ficaram surpresos ao ver que o envelope vermelho tinha pelo menos 10 mil de espessura e agradeceram efusivamente, chamando Su Chen de chefe. De repente, Zhang Xiaowen apareceu e perguntou se Su Chen ainda tinha algo a dizer. Ele aproveitou para agradecê-la por ajudá-lo com o trabalho pesado, mas Zhang Xiaowen ficou chocada ao perceber que não havia nenhuma compensação para que ela pudesse ir embora. Ela argumentou que Su Chen não deveria brincar, pois ele devia ter uma surpresa reservada, e que os convidados estavam chegando. Logo, eles deveriam se casar e começar uma vida boa juntos. Su Chen ouviu Zhang Xiaowen falar sobre viver uma vida boa e confessou que também desejava isso. No entanto, naquele momento, ele não só havia vendido a casa, como também acumulado uma dívida enorme, e perguntou a Zhang Xiaowen se ela ainda estaria disposta a ficar com ele. Zhang Xiaowen interveio dizendo que era impossível, já que Su Chen não tinha dinheiro sobrando apesar de ter gasto mais de 10 milhões naquele banquete, sem contar as dezenas de milhares em despesas com restaurantes e outros itens. Quando Su Chen percebeu a preocupação dela, explicou que havia um chefão querendo realizar uma boa ação e que ele estava apenas ajudando, trazendo pessoas para o projeto de alívio da pobreza de Alashan. Zhang Xiaowen ficou sombria, cerrando os dentes ao ouvir Su Chen, e avançou rapidamente em sua direção, chamando-o de idiota e acusando-o de mentir para ela o tempo todo. Mas Su Chen desviou-se facilmente do ataque e perguntou do que exatamente ela estava falando. Zhang Xiaowen chamou Su Chen de canalha e afirmou que ele não era um verdadeiro rico de segunda geração, então poderia esquecer de se casar com ela. Su Chen, impassível, apenas olhou feio para ela e questionou quem se importava com uma interesseira como ela. Zhang Xiaowen ficou furiosa e aterrorizante ao ouvir isso. Recuou e, chamando-o de bastardo, avisou que ele iria se arrepender. Lina comentou que estava completamente acabado. Su Chen riu, chamou-os de idiotas e previu que no apocalipse, eles seriam os que se arrependeriam. Em seguida, fechou as portas do armazém. Shen anunciou que finalmente todos os suprimentos e recursos estavam prontos e que agora só restava esperar o apocalipse chegar. Usando sua habilidade, ele desdobrou o espaço e de repente uma luz brilhante surgiu dentro do armazém, visível pelas janelas. A noite caiu e a lua crescente iluminava o Hotel Green City. Wang Dai estava presente e sugeriu que no futuro Zhang Xiaowen seguisse Wang Huiyu, prometendo a ela uma vida boa, já que em Chengdu suas palavras ainda tinham algum peso. Wang Huiyu comentou sobre como Su Chen tratava Zhang Xiaowen, dizendo que ela deveria tê-lo abandonado há muito tempo e ficado com ele. Zhang Xiaowen aguardava ansiosa a apresentação de Wang Huiyu, que garantiu que ela não precisava se preocupar e deixasse Wang Dai cuidar de Su Chen mais tarde. Zhang Xiaowen comentou sobre Wang Huiyu, ainda refletindo sobre toda a situação e as consequências que se aproximavam. Na verdade, a situação não era tão ruim assim, e além disso Wang Dai era extremamente rico. Em Chengdu, estar com ele parecia muito melhor do que se envolver com o puxa-saco de Su Chen. Zhang Xiaowen ficou surpresa quando Su Chen, sentada em uma das mesas e comendo calmamente, comentou que ela realmente não era exigente. Isso fez Zhang Xiaowen não conseguir conter a curiosidade e perguntar o que ele estava fazendo ali. Enquanto isso, Wang Huiyu rapidamente informou a Wang Dai que Su Chen era o mesmo cara que havia colocado as mãos nele antes. Wang Dai então chamou Su Chen de punk, mas Su Chen continuava a comer calmamente, sem se abalar. Wang Dai revelou que tinha planejado encontrar Su Chen e não esperava que ele ousasse mexer com Wang Kaiyu. Tomando coragem, Wang Dai confrontou a situação e quando Wang Huiyu ouviu o que ele disse, perguntou se ele realmente conhecia Su Chen. Wang Dai explicou que Su Chen havia hipotecado a casa com ele, pegando um empréstimo de 600 mil yuans, com o pagamento previsto para o dia seguinte. Ao ouvir isso, Wang Huiyu sugeriu que talvez fosse possível resolver o problema entre as antigas e novas pontuações juntos. Zhang Xiaowen e Lina olharam para Su Chen com desgosto, e Zhang Xiaowen notou que Su Chen ousara até mesmo pedir dinheiro emprestado ao Wang Dai, ficando preocupada se ele conseguiria quitar a dívida em vida. Felizmente, ela não se envolveu com ele. Su Chen suspirou, lamentando que nem mesmo poderia aproveitar uma boa refeição em paz. Wang Dai então se inclinou para Su Chen e o avisou que o dinheiro precisava ser devolvido até o dia seguinte, a qualquer custo. Apesar disso, Su Chen continuava a se divertir no hotel. Quando questionado se parecia uma piada
para ele, Su Shen respondeu que Wang Dai não precisava se preocupar. Wang Hiu parecia furioso e argumentava que Su Shen não conseguiria nada, mas Wang Dai sugeriu que não perdessem tempo com ele, já que aquele cara inútil ousara mexer com eles. Nesse momento, Lu Shen Hyuri interveio perguntando o que estava acontecendo e sugerindo que todos conversassem. Ao ouvir isso, Wang Dahai concordou e ordenou que a situação fosse resolvida de forma pacífica. Ela sugeriu que Su Shen se ajoelhasse e pedisse desculpas a ele e a seu irmão, e que, assim, poderiam considerar o assunto resolvido. Lu Shen parecia preocupada e perguntou a Su Shen o que estava acontecendo ali, mas ele garantiu que não era nada demais, apenas algumas pequenas pragas. Ao ouvir isso, Wang Dahai ficou furioso, batendo a mão na mesa e declarando que Su Shen havia passado dos limites. Mas naquele dia ele se sentia impotente, sabendo que mesmo que quisesse, não teria como fazer justiça sozinho. De repente, um homem chegou e confrontou Wang Dahai, perguntando o que ele estava fazendo ali, com um ar claramente irritado e desafiador. Wang Dahai percebeu que não podia causar problemas naquele momento. Su Shen reconheceu o homem como Gaikir Shuang, e enquanto Wang Dahai se mostrava alarmado, Su Shen o observava com atenção. A atitude de Wang Dahai mudou rapidamente quando ele perguntou a Gaikir Shuang o que ele estava fazendo ali. Gaikir Shuang explicou que tinha assuntos importantes para tratar naquele dia e que não queria confusão. Caso houvesse problemas, seria culpa de Wang Dahai por não dar a devida atenção. Wang Dahai ficou ansioso, pois sabia que Gaikir Shuang era um empresário poderoso em Chengdu, com ampla influência no submundo e muitas pessoas sob seu comando. Estar de seu lado ruim seria perigoso, então ele concordou em recuar, prometendo que se encontrariam mais tarde para brindar. Enquanto isso, Su Shen reconheceu Gaikir Shuang como o famoso esmagador de crânios, e se lembrou que no apocalipse anterior, ele era uma força dominante em Chengdu, sob a proteção do chefe do inferno. Su Shen também se recordou que o Hotel Cidade Verde foi o primeiro local a sofrer mutações artísticas após o apocalipse, o que explicava o surgimento precoce de habilidades como as de Gaikir Shuang. Ele se arrependeu de subestimar o homem. Gaikir Shuang notou Su Shen e comentou que ele era um garoto de olhar curioso. Nesse momento, uma senhora entrou na sala. Era Duya, que estava acompanhada de Gaikir Shuang. Ele explicou que a trouxe a pedido de Su Shen. Duya, surpresa, perguntou o que o Sr. Sun queria discutir com ela. Su Shen sorriu e disse que havia ouvido falar que Duya era uma grande beldade e que finalmente a conhecia pessoalmente. Ele parecia ameaçador ao entregar uma taça de vinho a Duya e sugerir que brindassem. Ela ficou surpresa, percebendo claramente que havia algo de solvito na bebida, enquanto alguém girava algo próximo. Su Shen segurava a taça de vinho e refletia sobre sua vida passada, lembrando-se de como ele e Zhang Shenxuan se esconderam no porão e mal sobreviveram ao apocalipse de calor extremo. Ele admitiu que nunca imaginava que naquela época a abandonaria, mas que ela acabaria o seguindo até ali. Ele considerou aquele momento uma boa oportunidade para acertar contas com Zheng Xiaowen. Enquanto saboreava-se o vinho, Su Chen observava Wang Dai e Wang Hiu. Wang Dai comentou com Wang Hiu que parecia mais quente à noite do que durante o dia, e Wang Hiu concordou, sugerindo que por isso ele havia recomendado ir à piscina para se refrescar, já que as meninas sairiam de maiô mais tarde. Ambos riram de forma vulgar, e Wang Hiu perguntou se pensar nisso o excitava. Wang Dai elogiou o raciocínio de Wang Hiu, dizendo que ele era muito esperto. Pouco depois, Zheng Xiaowen e Lina chegaram. Lina comentou que Zheng Xiaowen deveria observar o brilho da lua, que estava quase como o sol, e Zheng Xiaowen concordou, notando que estava excepcionalmente brilhante. De repente, alguém agarrou a mão de Zheng Xiaowen e perguntou se ela tinha visto aquilo. Enquanto a lua brilhava intensamente, a pessoa declarou que seu amor por Zheng Xiaowen brilhava tanto quanto a lua. Era Wang Hiu, afirmando ser a testemunha do amor deles. Zheng Xiaowen ignorou a declaração e reclamou do calor, pedindo que Wang Hiu a levasse rapidamente para a piscina. Su Chen, observando a cena, riu e comentou que o amor deles parecia prestes a explodir. Ele ergueu o copo e deu as boas-vindas a todos de volta ao apocalipse. De repente, a lua ficou vermelha e começou a tremer, causando pânico. Wang Dai e os outros ficaram horrorizados com o tremor do chão. Todos começaram a correr, enquanto Wang Dai gritou para que esperassem por ele. Lina, assustada, perguntou por que o luar havia ficado tão quente, e Zheng Xiaowen gritou
gritou de dor, exclamando que sua pele estava queimando. Wang Hyu insistiu que eles não deveriam. Enquanto isso, alguns rapazes que estavam dentro do hotel se perguntavam por que de repente havia ficado tão claro lá fora. Um deles questionou se Wang Dai e os outros estariam bem, e outro respondeu que eles só estavam flertando com as garotas, sem entender a tal felicidade do chefe. De repente, Wang Hyu e os outros irromperam pela porta, cobertos por um vapor vermelho que parecia quase sobrenatural. Enquanto um dos rapazes continuava absorto em suas cartas, outro não conseguia entender por que as peles de Wang Hyu e companhia estavam ficando vermelhas. Zheng Xiao e Lina gritavam freneticamente por ajuda, reclamando que o calor era insuportável. Wang Hyu, desesperado, começou a procurar desesperadamente por água. Então, de repente, avistou um enorme aquário à sua frente e anunciou triunfante que havia encontrado algo para se salvar. Os três correram até ele e mergulharam na água, aliviando parcialmente o calor extremo. Wang Hyu parecia tão aliviado que anunciou que algo estava voltando à vida, enquanto Lina o instruía para se afastar e Zheng Xiaoyin avisava para ele sair do caminho. Afinal, a água era dela. Alguns dos rapazes, confusos, perguntavam o que eles estavam fazendo, e outro queria saber onde estava Wang Dai. Os olhos de Wang Hyu se encheram de preocupação ao pensar nele, e ele perguntou freneticamente onde Wang Dai estava. Parecia que o tempo estava acabando, e Wang Dai finalmente chegou à porta, coberto de queimaduras, e fumegando. Enquanto os rapazes perguntavam se ele estava bem e sugeriam freneticamente comprar creme para queimaduras, Wang Dai soltou que Wang Hyu deveria ir para o inferno. Enquanto isso, o Sr. Sun olhava para Duya e questionava por que ela não estava bebendo. Guiyang se intrometeu de repente, revelando que havia se preparado para um banquete. Quando ele estava prestes a sugerir algo ao Sr. Sun, foi interrompido. O Sr. Sun não deixou passar e proclamou que em Chengdu ninguém ousa recusar o vinho que ele serve, e não era da conta de Guiyang se intrometer. Guiyang recuou rapidamente. Duya, em silêncio, murmurava para si mesma, acusando Sandeal de tentar se aproximar dela com intenções suspeitas. Ela percebeu que até armava para ela e se sentiu ansiosa, lembrando-se de como Sandeal se achava invencível em qualquer situação. Em Chengdu, Sandeal estava causando problemas para muitas mulheres e naquele dia, Duya percebeu que ele a tinha como alvo. Ela olhou para sua bebida, suspeitando que algo não estava certo, e imediatamente percebeu que não poderia beber aquilo de jeito nenhum, mas ficou sem saber exatamente o que fazer. De repente, a lua brilhou com uma intensidade quase sobrenatural atrás dela, cegando tanto Gakang quanto Sandeal. Enquanto Gakang tentava entender o que estava acontecendo, Sandeal reclamando da visão prejudicada. Alguém sugeriu rapidamente fechar as cortinas, e outro comentou que o calor estava insuportável. Gakang percebeu que havia algo estranho acontecendo ali, e Sandeal decidiu que precisavam descer para ver com os próprios olhos o que estava se passando. Duya soltou um suspiro de alívio ao ouvir essa decisão, sentindo que finalmente haveria uma chance de escapar do perigo. Enquanto isso, Lu Xinyi lutava para manter a calma e implorava a todos que respirassem fundo, lembrando que a equipe de resgate já havia sido acionada e que eles precisavam apenas esperar. Mas nem todos estavam dispostos a ficar parados. Um dos convidados argumentou que milhões estavam em jogo a cada minuto e que ele não podia perder tempo ali. Outro convidado concordou prontamente. Enquanto isso, Sandeal estava em uma ligação com alguém chamado Ministro Xiao, perguntando se seria possível enviar alguém para buscá-lo no Hotel Green City. Ele entendeu que a situação estava complicada, pois o Sr. Xiao estava ocupado garantindo que não houvesse problemas de energia e ninguém estava disponível para ir até lá. Do lado de fora, Wang Dahi tentava lidar com a dor enquanto um de seus homens aplicava creme em suas queimaduras. Wang Dahi reclamava que o homem poderia ser mais gentil, mas ele respondeu que precisavam ir ao hospital rapidamente. Wang Hyu, preocupado, perguntou como eles conseguiriam chegar lá com aquele calor insuportável. Wang Dahi garantiu que não havia motivo para se preocupar, pois Xiuda iria buscá-los. Alguns momentos depois, Xiuda já estava em uma minivan, ao telefone com Wang Dahi, confirmando que estava a caminho e que chegaria em breve para ajudar a evacuar todos da situação caótica. Xiuda estava na garagem subterrânea, e quando alguém comentou sobre o calor, ele respondeu que parecia só um pouco quente. Ao sair da garagem, aconselhou que esperassem ali, pois ele estava chegando. De repente, a luz chamou sua atenção, fazendo-o refletir sobre como parecia dia no meio da noite. Mas antes que pudesse comentar sobre a temperatura, algo inesperado aconteceu. O pneu da minivan que ele dirigia explodiu. E não foi só um, todos os pneus estouraram simultaneamente, fazendo o veículo parar de repente. Xiodao saiu da minivan confuso e assustado, questionando se realmente o calor tinha sido tão intenso a ponto de estourar todos os pneus. Que tipo de clima louco é esse? Ele murmurou, começando a correr, enquanto falava com Wang Dahi ao telefone. Tentou
explicar que os 4 níveis do carro haviam sido comprometidos pela explosão e que, naquele momento, não conseguiria passar. Enquanto isso, Shioda tentou se mover sozinho, mas algo ainda mais estranho aconteceu. As solas de seus sapatos começaram a derreter no chão de concreto. Ele tropeçou e caiu, sentindo o calor escaldante queimando seus pés. Ao se levantar, deu de cara com um homem completamente queimado, deitado imóvel no chão. Shioda ficou paralisado de horror, mas o choque maior veio quando ele percebeu que seu próprio rosto havia derretido e grudado no concreto. Ele gritou de dor e desespero. Do outro lado da cidade, Wang Da-hee e os outros ouviram o grito aterrorizante e ficaram em choque. Wang Da-hee ainda se surpreendeu quando percebeu que Shouda havia deixado o telefone cair no chão, mas mesmo assim o grito continuava ecoando pelo aparelho. Enquanto isso, no quarto de luxo preparado para escapar do calor, a temperatura estava controlada em 25 graus Celsius, com uma piscina privativa e todo o conforto possível. Alguém dormia profundamente na cama, alheio ao caos do lado de fora. Era Su Chen, completamente relaxado. A PSA, canal oficial de alertas, anunciou que a liberação repentina de calor intenso da Lua havia feito as temperaturas externas subirem para 24 graus Celsius, enquanto o solo alcançava impressionantes 38 graus Celsius. Na rua, o corpo carbonizado de Shouda jazia perto do centro de poder da cidade, testemunho do calor extremo. O alerta continuava, explicando que o evento já havia causado quase 100 vítimas e que todos deveriam permanecer em casa. Enquanto isso, a eletricidade na central da cidade começava a oscilar, aumentando ainda mais o clima de tensão e perigo iminente. A central elétrica começou a sobrecarregar e enlouqueceu. Uma grande explosão sacudiu a cidade. Enquanto isso, alguém tentando ligar para Shouda só recebeu a mensagem de voz padrão dizendo que o número não estava disponível. Era Shouda, ou melhor, parecia que ele não existia mais. Wang Da-hee comentou que todos os outros quartos do hotel estavam ocupados e que aquele era o último disponível, então teriam que dividir. Zhang Xiuyin não gostou nem um pouco da ideia e questionou que tipo de piada era aquela, se ela deveria mesmo dividir um quarto com o homem. Lina concordou com ela, reforçando que precisavam de um quarto separado. De repente, todas as luzes se apagaram. Wang Da-hee xingou e perguntou o que diabos estava acontecendo com aquele lugar e por que a eletricidade havia sumido.